Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele que sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, autor da Madras Editora, e ele é palestrante e vai estar falando hoje com a gente sobre a magia da noite de Samhain. Vamos lá ouvir para que a gente possa aprender tudo com o querido Alexandre Garzeri, que é oraculista, grande profissional lá da Pax e terapeuta. Ele vai estar falando sobre o oráculo interior e vai ler algumas cartinhas. Então vamos lá. Tudo bom, Ale? Boa Olá, Carmen, tarde. tudo bem? Como é que você está? Boa tarde para você, para os amigos e amigas dessa nossa grande família da Pax Universal. Um prazer estar com vocês mais uma vez, 17 horas, neste dia tão especial que é o dia 1º de maio. Então vamos conversar muito hoje, com certeza. Com certeza. Então, é dia da ascensão do bem-amado Isso. Mestre Saint-Germain. E aí que você também vai estar compartilhando mais informações sobre esse dia sagrado. Vamos lá, que eu estou Vamos lá. prontíssima para aprender A aqui. altura tá boa? Tá, Então tá tá bom. joia, tá legal. Maravilha. Tá tudo bem. Bom, o tema de hoje, né? Não, olha, na realidade, abaixa um pouco mais o Peraí, abaixo celular, porque um está pouco. cortando aqui a banda. Abaixa Esse, um pouquinho só. acho que foi muito. Deu? Não, 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 Tá aí tá bom? bom, tá bom, tá bom. Perfeito. Perfeito, tá bom. Esse cavanhaque de faraó aqui às vezes atrapalha. Pois é, né? Mas tudo bem. A gente. É que estava mostrando muito livro em cima da sua cabeça. A gente compreende que você é uma pessoa super culta. Aliás, você tem demonstrado isso ao longo desses mais de 30 anos na Pax e agora na pandemia, né? Nesses 3 anos. Mas a gente quer ver você inteiro aí, né? O rosto legal, então é isso. Vamos lá. Então vamos lá, o que é hoje? Vamos anotar Vamos lá. aqui. Olha lá, família Pax, todo mundo aprendendo e anotando Isso. aí. Hoje a gente vai falar sobre a magia da noite de Samhain, que algumas pessoas que Samia. algumas pessoas falam Samhain e tem outras que falam Samhain. Aí depende da parte da Europa que você está, ou até mesmo depende do estado americano que você está. Mas então, antes de mais nada, vamos explicar o que é o Samhain. O Samhain, ele é um festival, é uma celebração que existe dentro da religião Wicca, que existe dentro do druidismo. E essa celebração, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui agora, vou até colocar na minha frente, porque não atrapalha não, uma vez que o símbolo é vazado. Essa celebração tem a ver com isto aqui. E o que é este Que lindo. símbolo? Este símbolo que foi feito à mão por uma sacerdotisa wiccan, amiga minha, a Cissa, maravilhosa, né? Mãe do Demolei Fabinho, né? Então, ela fez este símbolo que é a roda do ano celta. E quando começa o ano celta? Ele começa hoje, porque Samhain é esse ponto que nós temos aqui no ponto. Então, hoje, Carmen, é ano novo para os adeptos, né, da Legal. Wicca. Para os Então, adeptos. feliz ano novo, Feliz ano Celta. novo para você também. Eu É para todos, para adoro o todos. ano novo. Vou até anotar aqui. No ano que vem já publica isso. 1º de maio, ano novo, Celta. Para nós que estamos aqui no hemisfério sul. Porque para Tá. aqueles que estão no hemisfério norte, é Ah, 31 de outubro. Então, existe essa tá. diferença. As tradições de Wicca, Ah, que estão aqui no nosso hemisfério, algumas tá. preferem comemorar essas datas de acordo com os solstícios, com os equinócios, com as entradas de estação do nosso hemisfério. Então, para nós, Tá. hoje aqui é Samhain. Hoje aqui é Tá. o Ano Novo. Para os nossos Que lindo. irmãos e irmãs wiccans que estão lá fora, hoje eles comemoram o sabá oposto. Basta a gente descer essa linha aqui, Carmen. Aqui no oposto, eles estão Uhum. celebrando hoje um festival chamado Beltane, que você pode Ah, escrever, Carmen, como eu estou Beltrame. falando, Beltane.
né? Beltane, exatamente como eu estou falando. E o que quer dizer essa palavra Beltane? Esse termo Beltane quer dizer fogo de Bel. Olha que interessante isso, fogo de Bel. Quem é Bel? Bel é o deus celta Belenos. E Belenos é o deus das chamas sagradas. Ele é aquele restaurador que traz de volta o poder do sol. Então é muito bonito também o festival de Beltane. Tudo isso tem na Wicca, Carmen. E sim, agora na Pax nós temos o Wicca. Até a gente brevemente vai falar sobre isso daí, porque eu e a Carmen, né, contar um em off para nossos amigos, Carmen, a gente fica discutindo muita coisa, são 30 anos de amizade, e aí a Carmen, sétimo raio na velocidade, nossa, maior que da luz e do som. Ale, quando começa? Esperando a data. Eu espero sempre passar o dia 1º de maio, para que após o dia 1º de maio, que é o ano novo, quando nós entramos no ano novo, aí nós possamos formar novas turmas de Wicca, né? Que aí a gente já entra na energia do ano novo. É muito legal aí. Quando você quiser. Né? Pax está à tua disposição. Eu agradeço esse coração aberto. Você sabe que isso é recíproco e já tem 30 anos essa reciprocidade, graças a Deus. Não. E foi um sucesso o curso do ano passado. O pessoal amou, né? Foi muito forte. Até me arrepia, porque quando a gente estava só aqui no Instagram, só virtual, por conta da pandemia, foi legal também. Todas as suas vivências, todos os cursos foram maravilhosos. Mas presencial é outra irradiação, né, Ale? É muito forte. É verdade, né? Então, para a gente conhecer um pouco esta religião Wicca e conhecermos essas celebrações, nós já falamos de duas, né? Rapidamente, vamos conhecer as outras celebrações. Então, Samhain começa aqui, hoje, para nós, do Hemisfério Sul, 1º de maio. Em 21 de junho, em junho, nós temos aqui o Yule, Y-U-L-E, Yule. Yule quer dizer o nascimento da criança da promessa. Ele ocorre em 21 de junho, por volta dessa data, a noite mais longa do ano, porque 21 de junho é o solstício de inverno. E é dito que na noite mais escura nasce uma criança que ela vai trazer novamente a luz para a Terra. O que lembra até alguma coisa, né, Carmen? Alguém que nasceu 2000 anos atrás, né? Que era a luz do mundo. Então a gente começa a entender que as religiões podem mudar na forma, mas a essência é uma só. E a essência de todas as religiões é o amor. A gente começa a entender isso, que é muito bom. Né? Então, Samhain e Yule. Aí aqui nós temos o misterioso Imbolc. A gente escreve I-M-B-O-L-C. Imbolc ou o Imbolc, que é o terceiro festival. Está aqui, né? Estou indo no sentido, espero, né? Que eu esteja indo no sentido horário, de horário que eu invento a câmera. É sempre uma confusão. Não, tá tudo até os certo, amigos perdoem aí se tiver, né? A palavra, esse termo Imbolc, olha que curioso, Carmen, ele quer dizer no leite. No leite, né? Por quê? No leite? É no leite. Por quê? Nessa época do ano, após passar o rigoroso inverno que se deu aqui, começar a amainar, os animais que produzem leite começam a aumentar aí o seu período de lactação, vão produzir mais leite. E esse leite é para alimentar a criança da promessa que nasceu na noite escura, né, a noite mais longa do ano. Então é bem interessante essas relações. Então, Samhain, Yule, Imbolc, e agora chega aqui o quarto festival, o quarto, que é Ostara, ou Ostará. Ostara, que curiosamente é associado à deusa Eostre, ou Eostre, uma deusa que representa o equinócio da primavera, onde nós, wiccans, celebramos a nossa Páscoa. Então, Ostara é a Páscoa dos wiccans, né? E é muito interessante porque de Ostara, que vem de Eostre, temos a palavra Eastern, que é Páscoa em inglês. Então, é tudo uma relação.
Eu vou sempre repetindo que aí é bom para a memória dos amigos e amigas. Samhain, Iuli, Imbolc, Ostara. Agora o quinto, Beltane, que já falamos. É o fogo do deus Belenos. É o restaurador da luz do sol. E aí ele faz um trabalho tão bom de restaurar a luz do sol, Carmen, que em dezembro, aqui, nesse festival, por volta de 21 de dezembro, ocorre o Lita, ou Lita, que é a plenitude do sol. Então, olha que legal, Carmen. Lembra daquela criança, aquele Deus menino que nasceu na noite mais escura, né, do ano, na noite mais longa? No solstício de verão, aquela criança já é o rei. É o rei sol, é um homem adulto a derramar sua luz, o que vai permitir futuras boas vindouras colheitas. E aí, depois do Lita ou Litá, a gente vem aqui pro Lamas ou Lamas, que eu prefiro, eu sou um pouco arcaico, a Carmen me conhece, eu prefiro falar Lugnashad, que é um termo celta, porque Lug é o deus celta do sol, uma divindade solar. Lamas ou Lugnashad está aqui nesse ponto, é a primeira colheita. Então, é quando aquilo que foi plantado começa a ser colhido, e é um sabá, é um festival onde se demonstra muita gratidão à terra, à natureza, por tudo que ela nos dá. E aí, finalmente, a gente chega aqui. Mabon. Mabon. Mabon é o equinócio de outono. A gente escreve exatamente como eu estou falando, só que com N de navio no final. Mabon. E M de Maria no início, né? É a segunda colheita. Ela ocorre antes da gente se aproximar da metade escura do ano, da metade invernal. E essa segunda colheita, tanto na primeira como a segunda, também originaram nos Estados Unidos aquela grande celebração, a Carmen conhece muito bem, que é o festival aí de ação de graças, é o dia de ação de graças, né? Onde essa demonstração de gratidão é algo muito importante. Então, estes 8 festivais, 2 solstícios, 2 equinócios, entradas de estações, são a roda do ano celta. Mas tudo começa, para nós, repetindo, para nós aqui na América do Sul, que celebramos de acordo com nossas estações, tudo começa hoje, 1º de maio. Agora, 1º de maio não é só o ano novo dos Wiccans, não é apenas o Samhain. Como a Carmen já comentou, existe muita magia envolvida neste dia, a começar pela ascensão do nosso querido e bem-amado mestre Conde de Saint-Germain. A ascensão dele ocorre no dia 1º de maio, e até uma curiosidade que a Carmen vai gostar. O Wicca, Carmen, é o nome da religião. Então, o Wicca é uma religião. O que a palavra Wicca quer dizer? Girar, dobrar, transformar, transmutar, que é um termo que você conhece muito bem. O quê? A realidade. Então, Wicca quer dizer isso. Na origem, é um vocábulo anglo-saxônico de origem celta. Escreve tudo isso aí, Carmen. Vocábulo anglo-saxônico de origem celta. Olha que chique, né? E esse vocábulo anglo-saxônico de origem celta, que origina a palavra Wicca, que quer dizer simplesmente transformar, transmutar a realidade. Porque a Wicca é uma religião onde nós temos muita magia, nós temos muitos cerimoniais, e a Carmen se lembra dos cerimoniais que eu organizava na Pax Universal, ainda com aquele pessoal jovem, cada celebração que era de arrepiar, né? Demais. 30 anos atrás, tô com saudades, hein? Tem que fazer essas celebrações de novo. A gente fez uma no ano passado, lembra que até eu levei 2 jovens sobrinhos meus da Ordem de Molay? Eu lembro, eu lembro. Então, pouco a pouco a gente vai voltando. Ó,
Tem dia 21 de junho aí chegando. Eu não sei nem que dia cai. Cadê meu calendário? Tiraram Ah, daqui, porque senão Glória. ela E tudo bem, descobrir depois eu agora. dou uma Se olhada. tivesse ela descobrir agora que dia cai. Eu já falava para você que você já estava convocado, É, entendeu? Não, você falou que dia 21 aí tem uma das celebrações. tem, Não precisa ser no é, dia 21, mas próximo próximo, lá, né? No próximo. sábado, no É que é domingo. simplesmente o nascimento da Vamos lá. criança da promessa, né? Solstício de inverno, né? Então, a curiosidade que eu queria colocar, o Wicca é o nome da religião, só que a Wicca, ela tem suas tradições. O que são as tradições de Wicca? São maneiras de vivenciar esta religião. Por exemplo, a minha tradição, que eu dirijo há 30 anos, a Wicca tradicional, ocultista e hermética, que é o sistema de Wicca que temos agora também na Pax Universal, é uma tradição de Wicca. Mas existe a britânica Wicca gardneriana, por causa de Gerard Bruchot Gardner, que a gente considera o avô dos Wiccans, lá na década de 50, ele estava fazendo renascer essa antiga religião. Existe a Wicca alexandrina, essa é bonita até no nome, hein, Carmen? Alexandrina, olha que nome Ai, legal, baseada em legal. legal, baseada em Alex Sanders, né, que foi um outro grande mestre wiccan. Existe a Wicca Algar, a Wicca celta, Wicca pícita, Wicca saxônica, que é do ocultista Raymond Buckland. E nos Estados Unidos, é isso que eu quero comentar, essa curiosidade com a Carmen, existe a Wicca eclética. A Wicca eclética, no início, ela mesclava elementos da Wicca gardneriana com elementos da Wicca alexandrina, mas ela incorporou outros elementos. E nos Estados Unidos, às vezes, dentro da Wicca eclética, Carmen, você vê os wiccans falando do Conde de Saint-Germain. Então é muito interessante. Ah, que Porque ótimo. ele é um alquimista, né? E a Ele está alquimia, em todos. transmutação tem a ver com magia, porque se a Wicca é uma religião onde se pratica magia, é claro que a alquimia, em todo lugar, ela é muito bem-vinda, é óbvio, né? Claro, Então, claro. temos Ah, outros... eu quero falar uma coisinha. A Adriana falou que dia 21 de junho cai numa quarta-feira. Obrigada, Adriana, aí que E escreveu. E Alexandrina é nome também de uma pedra, de um cristal, tem, que é violeta. é, Tem a ametista olha, e tem a Alexandrina. aí a gente começa a ver cada relação legal, né? Então a gente tem o querido e bem amado mestre ascensionado Saint Germain abençoando o dia 1º de maio, dia da sua ascensão, mas também lá na Baviera, em 1776, no dia 1º de maio, que para eles, né, que estão lá no hemisfério norte, como eu já expliquei, é o Beltane, um professor da cátedra de Direito da Universidade de Ingolstadt, chamado Adam Weishaupt, no dia 1º de maio de 1776, Weishaupt funda a Ordem Illuminati. Então, é o dia da fundação dos Illuminati, que foi um movimento que alterou tendências sobre um momento da história do continente europeu. Depois houve uma cisão, houve uma divisão, eles se dividiram e hoje a Ordem Illuminati, claro que para eles 1º de maio é uma data muito importante, mas a verdadeira Ordem Illuminati é muito hermética, é muito fechada, é literalmente secreta e é claro que não tem a ver com essas teorias da conspiração que o pessoal fala por aí que não tem pé nem cabeça. Então, estamos falando da Ordem Illuminati séria, que começa também no dia 1º de maio. Olha quanta coisa está acontecendo na data de hoje. E agora vamos para o nosso Samhain, que origina nos Estados Unidos o Halloween.
a origem do Halloween é o festival de Samhain. Tanto que a origem é o festival de Samhain. Tanto que, qual é, na festa de Halloween, um dos símbolos mais conhecidos? É esse aqui. Né? Olha que bonitinho. Sim, É pois esse é. aqui. Eu tenho Eu aqui sei, por aí abóboras você tem também. alguma que eu sei. Eu sei. Eu tenho tudo aqui do meu lado, Olha, no meu olha altar. Eu tenho só. várias. Lá para trás eu tenho mais ainda. É, Esse aqui, coitado, é um ser com uma perna só. A outra caiu, olha mesmo. olha Mas aí. tudo bem. Então, mas isso é muito popular na noite de Halloween, coloca-se uma vela. Essa aqui, você pode até abrir, aí tem um espacinho aqui dentro para você colocar a vela. Aí, quando É. acabou, você fecha, né? Mas eles colocam isso hoje? É, Ou só em 31 de não, não. outubro? Quem celebra no Hemisfério Norte coloca dia 31 de outubro. Nós, aqui no É. Hemisfério Sul, fazemos. Qual que é o nome dessa abóbora? Porque ele tem um nome. Porque nas festas, Carmen, é uma ornamentação. Mas na religião Sim. Wicca, ele é chamado de Jack ou Lantern. O É, Jack Jack e o Lantern. branco. Né? Então, hoje, os Wiccans que celebram o Samhain, dia 1º de maio, agora, quando não houver mais luz do sol, as casas deles já estão todas com seus jacks ou lanterns, né? Por Ah, quê? mas que ótimo. Porque o jack ou lantern, como explicamos, na Wicca tradicional ocultista e hermética, é uma entidade que nós podemos invocar ou podemos evocar para Sim. funções de proteção. Por isso que ele é colocado na porta da casa, ele é colocado nas janelas, né? Também nas mesas dos lindos jantares de Samhain que a gente faz. Você sempre tem o Jack-o'-lantern na decoração, porque eles funcionam como realmente lantern, como faróis, como lanternas, né? Ué, Sim. mas lanterna para iluminar o quê? Lanterna é para atrair o quê? Aí a história é muito interessante. Por quê? No dia 1º de maio, hoje, também é a grande noite dos antepassados. É a grande noite da ancestralidade primordial, né? Então, nós honramos, Carmen, todos aqueles que fizeram a passagem para Summerland. Você sabe, os amigos e amigas da Pax sabem o que é Summerland? Summerland, ou País do Verão, é como nós, Sim. Wiccan, chamamos o plano espiritual. É um local Olha só. onde a luz nunca se põe e onde são Que lindo. acolhidos os nossos antepassados, a nossa ancestralidade. E no dia 1º de maio, a gente abençoa aqueles que fizeram a passagem no último ano. Então, todos aqueles que transcenderam para o plano espiritual do 1º de maio do ano passado até hoje, nós fazemos uma vibração muito carinhosa para que estejam bem em Summerland, onde a luz nunca se põe. Então, a Wicca, Carmen, é linda, ela é muito poética, ela sabe, Bom, eu sou suspeito de falar, se me conhece, Mas é. não dá, né? Então, é muito interessante como é que surge o Jack O'Lantern. Por que ele surge? Até quem gostava daquele desenho antigo do Snoopy, o Charlie Brown era dono do Snoopy. O Charlie Brown tinha um amiguinho chamado Lino, que andava sempre com o Lindo. cobertor na mão. E quando Sim. chegava dia 31 de outubro, as crianças da turma do Charlie Brown iam se divertir na festa do Halloween e o Lino nunca ia. E aí, não, Lino, vamos com a gente, vamos brincar o Halloween. Vamos. E ele, não, eu vou para o canteiro de abóboras, porque hoje é o dia que levanta a grande abóbora, que é o Jack Lantern. Então, o criador desse Legal. desenho, claro que ele também tinha essas referências para colocar isso, Bom, né, num desenho.
como o Disney colocou um monte de coisas nos desenhos dele, até porque ele era demolei e ele era teósofo. Então, ele coloca um monte de referência para quem sabe ver, né? Então, esse Jack O'Lantern funciona assim, Carmen. Na Idade Média, sabemos que não havia luz. Mas foi uma época de muita superstição. As pessoas tinham muitos medos. Tinham medo de fantasma, tinham medo de alma penada, tinham medo do diabo e coisa e tal. E quando a luz, né, não havia mais luz no céu, era um breu. E aí, nessas datas, que antigamente as religiões pagãs celebravam sem medo nenhum, sem nada negativa, claro que a religião, né, que impôs o seu poder, disse que todas essas datas eram negativas, e aí as bruxas estavam à solta, os fantasmas estavam à solta, e aí as pessoas, né, esculpiam. Agora tem uma curiosidade, por exemplo, na Escócia, eles utilizam tanto abóboras quanto eles utilizam nabos, e esses nabos são chamados de hallows, da onde também tem, né, a conexão com Halloween, Hallows, né? Então, as pessoas esculpiam essas lanternas e colocavam nas casas para espantar as bruxas, os fantasmas, os duendes e coisa e tal. Só que aí ocorre uma coisa muito curiosa, né? Porque a antiga religião veio primeiro e veio antes. Quem era adepto da antiga religião, lá para eles, dia 31 de outubro, hemisfério norte, eles faziam essa abóbora, colocavam uma vela dentro e eles prendiam num bastão, né, com uma espécie de um arame, para caminhar até onde estava reunido o coven, até onde estava reunido um grupo de pessoas da antiga religião. Agora, Carmen, pensa comigo, vamos dizer que eu e você estamos lá na Idade Média e nós devemos ter estado mesmo, né? Até antes, né? No aspecto bem arturiano, esse com certeza tenho certeza que nós dois estávamos lá, Com porque certeza. Saint-Germain, Merlin, Moria, Rei Arthur, não precisa nem comentar nada, né? Mas Merlin tá tá aí, ó. inteiro. Não tem nada quebrado no Merlin. Imagina se nós dois estivéssemos, vamos dizer que a gente não fosse da antiga religião, mas fôssemos pessoas assim do povo mesmo, e nós estamos em casa. Aí, à noite de 31 de outubro, a gente puxa um pouco, né, a cortina da janela, e aí as roupas da Idade Média eram muito escuras. Então, imagina uma pessoa com uma roupa escura, ela não era vista, né? O fundo da noite não deixava. Sim. E essa pessoa estava segurando um galho com uma abóbora. Então, parecia que aquela abóbora estava levitando no meio do ar. Você imagina o pânico que era, porque eles pensavam que era a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Até tem um filme do Johnny Depp chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que fala desse contexto do Jack O'Lantern. Agora, o Jack O'Lantern não tem nada de maléfico e nós, Wiccans, acendemos os Jacks O'Lanterns para atrair a nossa ancestralidade primordial, para atrair os nossos antepassados, porque na noite do dia 1º de maio, a película que separa o mundo material do mundo espiritual, ela é muito sutil. Então, por isso que hoje nós nos contactamos com a ancestralidade, nos contactamos com os antepassados, nós nos contactamos hoje com seres elementais, nós nos contactamos com os seres féricos das Darklands, que são fadas, que são elfos. E hoje também é uma noite muito boa para nós utilizarmos os oráculos. Então, tem o Wiccan que utiliza tarô, tem o Wiccan que utiliza runas, né? Então, tudo isso ocorre nesta que é a noite considerada como a mais mágica noite do ano, principalmente para os adeptos da religião Wicca. Então, essas histórias todas são muito interessantes e a gente começa a compreender. Vamos até, talvez as pessoas que estão aqui, muita gente, né, já dá um tchau, né, uma gratidão, um namastê para todo mundo. Podem existir, Carmen, algumas dúvidas. Por exemplo, Ale,
você disse que o Wicca é uma religião. Muito bem. Qual é o nome que recebe o praticante da religião Wicca? Por exemplo, os cristãos, você tem o cristão católico, o cristão pentecostal, Sim. metodista, batista, tem várias denominações também, ortodoxo, né? Agora, como se chama o praticante da religião Wicca? A gente pergunta isso, Carmen, e a maioria das pessoas sabe o que responde? Ah, Não. quem pratica Wicca é bruxa ou é bruxo. Não. Quem pratica Wicca é Wiccan. 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 Wiccan, né? Tem o O no final. Escreveram aí Wicano. Não. Tira o O. Wicano é um termo aceito. É um termo aceito, é um termo mais aportuguesado. O Wicano está correto também. Mas Ok. a gente costuma, por exemplo, na nossa Wicca tradicional, ocultista e hermética, nós nos tratamos por Wiccans, né? Que, né? Agora o Wicano está correto, Sim. está certo, é um termo aceito também. Wiccan, não, tudo bem. Mas o que é a bruxa? Já que o Halloween, né, que é baseado no Samhain, é o dia das bruxas, né? O que é a bruxa? O que é o bruxo? A bruxaria, a bruxaria é muito anterior ao Wicca. O Wicca, nós vamos Hum. começar a ouvir falar na década de 50, principalmente por causa dos esforços dessas figuras, como Gerhard Brusso Gardner, Alex Sanders, Maxine Sanders, o casal Farrar, né, a Jane e o Stuart Farrar. Graças a todos eles é que a antiga religião, que foi perseguida na Europa por conta da Santa Inquisição, o que essas pessoas todas estão fazendo na década de 50? Estão fazendo a religião antiga renascer. Então, o Wicca Entendi. é um renascimento da antiga religião. Agora, a bruxaria, se você for em sítios arqueológicos que estão descobrindo coisas incríveis hoje em dia, você Sim. consegue rastrear a bruxaria, certos cultos primitivos, até o Paleolítico, Neolítico. Então é algo Uau. muito antigo. Até a Carmen brinca comigo, ela fala assim: nossa, então os dinossauros eram bruxos, eram bruxas, né? Mas a coisa vem de muito tempo. Quando a gente pega aquelas esculturas encontradas, a Vênus de Milos, né? Quanto tempo tem aquilo? Que é uma mulher, normalmente grávida, né, com os seios fartos, que é uma representação da grande deusa, da grande mãe, senhora de todas as coisas vivas. Então, Olha a isso. bruxaria é muito anterior ao Wicca. Graças a Deus, graças à deusa, graças ao único, graças a todos os deuses e deusas, eu tenho irmãos e irmãs, bruxos, bruxas, que eu considero irmãos espirituais. Procuramos nos dar bem com todo mundo, né? Porque precisamos Claro. caminhar com as mãos dadas. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as tradições, a gente prega isso muito e sempre, porque no momento que o mundo vive de intolerância, a nossa tolerância tem que ser maior. E quando a Sim. nossa tolerância começar a ser maior, é realmente o domínio, né, do império do amor incondicional. Isso, o É. planeta está precisando muito disso hoje em dia, né? Hoje em dia. Então, nós temos o Wicca, praticantes Wiccans ou Wiccanos. Nós temos a bruxaria, suas bruxas, seus bruxos. Na Itália, nós temos o termo estregueria. Estregueria. E lá nós temos a estregueria, Carmen, é uma prática oculta. Tanto é que tem até algumas conexões em algumas regiões da Itália com os etruscos e coisa e tal. Quem pratica a estregueria são as estrigas ou as estregas,
né, que praticam esse sistema. E São as, cortou. São as, quem pratica estregaria são as... estregas. As estregas, Alguns ok. falam estrigas, outros estregas, né, que pratica Tá, estregueria. Então, o que é muito importante nós entendermos é que seja o Ica, seja a bruxaria, seja a estregueria, sim. estas linhas de pensamento, tradições, filosofias, religiões, a Wicca é uma religião, são baseadas em luz, são baseadas no bem, não pregam, não visam e não fazem o mal. Agora, por que não? Claro. Também tem uma explicação. Na Wicca, por que não se pratica o mal? O Wicca, Carmen, é uma religião muito simples. Quer dizer, a Wicca tradicional hermética, você me conhece, você imagina quantos elementos do ocultismo, do esoterismo eu coloquei, mas ainda assim, ela é simples no sentido dos seus dogmas, das suas leis, porque na verdade são muito poucos. Então, por exemplo, Sim. existe uma lei na Wicca que é a lei tríplice, ou a lei tripla. E essa lei fala o seguinte: tudo aquilo que você fizer a ti retornará por 3 vezes, seja nesta ou em outra encarnação. Então, Sim. alguém que vive de acordo com a lei tríplice ou com a lei tripla, a pessoa em sã consciência, Carmen, vai fazer o mal? Para que eu vou fazer o Não. mal se tudo aquilo que eu fizer vai me retornar não uma vez, 3 vezes? É, Claro, tudo que eu claro. faço de bem também me retorna 3 vezes, né? Então, não existe essa ideia de utilizar magia ou fazer magia, um encantamento para prejudicar alguém, jamais. Porque todos nós seguimos É. a lei tríplice. Sabe qual é o único dogma, Carmen? Único, tem um só. O único dogma da religião Wiccan só Hum. tem um. Faça o que você quiser, mas jamais faça mal a ninguém e a nenhum ser. Ponto final. É o único. Faça, é Mas é claro. bárbaro. É. A Ana está perguntando por que 3 vezes? Porque 3, vamos analisar. Vamos para uma escola. Vou aproveitar a pergunta da Ana. E vou emendar uma outra pergunta. A Carmen vai tentar me ajudar a responder e depois eu vou responder a pergunta da Ana. Carmen e amigos, amigas da Pax, quem souber. Qual é o símbolo Sim. da religião Wiccan? Por exemplo, O os símbolo cristãos têm o do crucifixo, a cruz, né? o crucifixo, É, é. É. em algumas linhas. O Wicca, não sei, é o cálice ou é a pedra? Aqui, Nenhuma das duas. ó. Eu tô com um. Olha que bonito isso aqui, Carmen. Olha que lindo. O pentagrama, Você claro. acredita que esse Eu aqui foi esqueci. feito à mão por um Wiccan, É por um grande? sacerdote? E me Nossa, deu que de legal. bonito, né? Uau, Então, este é o símbolo pentagrama. da religião Wiccan. Claro, temos outros, mas o Tá. que define a religião Wiccan é o pentagrama. E agora, respondendo à pergunta da Ana. Na Grécia Antiga, na Grécia, nasceu lá na ilha de Samos, né, o conhecidíssimo filósofo Pitágoras. Mas ele, Sim, da ilha de Samos, depois ele passou um tempo no Egito, onde ele foi iniciado nas escolas de mistério do Egito Antigo. E quando ele deixou o Egito, ao invés dele voltar para a Grécia, ele foi para o sul da Itália, aonde ele fundou sua escola itálica. Era uma escola de mistérios, a escola de Pitágoras, a escola sim. itálica,
E os pitagóricos, eles também, o pentagrama era um símbolo que definia os pitagóricos. Na escola de Pitágoras se estudavam os mistérios do número, os mistérios do som, os mistérios da música. Tem até um texto famoso chamado Os Versos de Ouro de Pitágoras. Aqui no Brasil, nós temos no Sul o Instituto Neopitagórico Dário Veloso, que é dedicado a esse tipo de estudos. E por que eu estou falando em pitagórico? Porque a Ana perguntou do número 3. E todos nós sabemos que existe a numerologia pitagórica clássica. 3 é um número que ele representa o plano perfeito. Quando você quer apoiar algo, o apoio mais estável é um apoio com 3 pontos, não com 4. 3 representa as trindades que existem em todas as religiões, em todas as mitologias. Você vai ter muito forte essa ideia da trindade. 3 é o passado, o presente e o futuro. Daí o porquê a lei tríplice dos Wiccans é baseada no número 3. Porque se você baseia uma lei no 3, você tem um contexto cíclico. Então, realmente, aquilo que você faz vai te retornar por 3 vezes. 3 é um número também associado à perfeição. O 3 é associado a 3 forças que você precisa colocar em tudo que você faz. Quais são as 3 forças? Sabedoria, poder e amor. Qualquer coisa que você for realizar, se não houver sabedoria, se não houver poder, se não houver amor, é melhor nem começar. E como a Carmen comentou, nós ancoramos no nosso coração, Carmen, a chama trina da sabedoria, do poder e do amor. Né? Então, explicando a força que tem o número 3. Né? Até é muito curioso, Carmen, você já viu aquele chapéu que as bruxas utilizam, né? Pontiagudo? Aquilo ali forma o quê? Aquilo forma um triângulo. Triângulo. 3. Se você olha, né? Aquela parte triangular pontiaguda, né? Então tem muitas explicações, né? Então nós temos esse dogma Wiccan: faça o que você quiser, mas jamais faça mal a ninguém, a nenhum ser vivo, jamais faça mal a nada, porque se você fizer, existe a lei tríplice. Tudo aquilo que você fizer te retorna por 3 vezes. Agora, essa lei, Carmen, eu quero explicar um pouquinho mais. Tá, tudo aquilo que nós fizermos. Muito bem. Fazer tem a ver com ação. Ótimo. A pergunta é: onde uma ação começa? Onde começa a ação? Na cabeça, né? No pensamento. No pensamento, né? Tem pessoas que pensam, Carmen, que a ação começa no ato. Não. A ação começa no pensar. Mas a ação também passa pelo verbo. E só depois ela se transforma num ato. Então, o ato é a última instância da estação. Então, nós procuramos sempre ter o reto pensar, o reto falar e o reto agir, para que tanto o nosso pensamento, como a nossa palavra, como as nossas ações, sirvam para abençoar, jamais para fazer algo de negativo, uma vez que a ação começa no pensamento. E tem um momento que o Mestre Jesus Cristo ele fala algo muito interessante. Tudo que ele fala é interessante, mas tem algumas coisas que ele diz que são assim, interessantes, e tem um momento que ele fala assim: e vocês serão julgados não apenas pelo que fazem, não apenas pelo que falam, mas também pelo que pensam. Você já pensou, Carmen? Se o povo for julgado pelo que pensa,
A gente está precisando remodelar urgente o pensamento, porque se Tem começar por aqui, que limpar, passar um aspirador de pó tem no que pensamento, limpar. né? Passar um paninho, É, uma tem que flanelinha, dar uma limpada, né? passa uma franelinha de cor violeta nos teus pensamentos que tua vida muda. Passa uma de cor Transmuta. violeta. Olha, aqui eu tenho uma rosa de amor incondicional, Sérgio. Serve, Você serve, já viu com que aqui certeza. eu tenho vários itens, né? É de A a Z, Sim, sim. graças a Deus. E tem mais uma lei na Wicca, para a gente comentar nesse dia 1º de maio, a lei da imanência. Lei da imanência. E o que é Imanência? imanência? O Cada nominho, né, que é isso? Carmen? Você adora esses nomes, né? A lei da imanência. Para brincar de porca é bom, mas o que é É imanência? uma lei que fala que todos nós estamos ligados a todos nós, à natureza, à vida, ao universo. Então, aquilo que eu faço aqui no Brasil, um europeu, ele pode ser afetado por isso. Aquilo que alguém faz na Sim. Europa, um americano pode ser afetado. Aquilo que o americano faz pode afetar um oriental. Todos nós Tá. estamos unidos a todos nós, o que faz com que devamos ser muito responsáveis por aquilo que fazemos e nunca achar que o que fazemos afeta somente a nossa vida, porque a nossa vida é parte do todo, ela é parte do cosmos. Sim. Então, os wiccanos têm isso muito resolvido, Carmen. No 1º grau da Wicca tradicional ocultista e hermética, que o 1º grau chamado de dedicante, é um grau mais teórico, a gente explica muito bem todas essas coisas. Magia é algo maravilhoso, é algo extraordinário, não tem palavras para a gente descrever o quão extraordinária é a magia. Só que Sim. magia sem responsabilidade não tem condição. Não tem condição. Não dá. Aliás, não só magia, né, Carmen? Você sabe também, magia sem responsabilidade, Nada. espiritualidade sem responsabilidade, não tem condição, nunca acaba bem, nunca termina bem. É Né? verdade, é Então, verdade. eu vou agora à pausa da aguinha, nesse finalzinho aqui. Então, vai lá. Olá, família Pax. Eu quero convidá-los nessa sexta-feira, o dia mais importante do ano para os mestres da Fraternidade Branca, o Festival de Vesak, até me arrepia, que é a iluminação de Buda e a iluminação da humanidade. A hora da lua cheia, o plenilúnio, vai ser às 14 horas e 34 minutos. E eu costumo, inclusive, transmitir aqui no Instagram as orações que eu faço todo dia às 15 horas. Então, essa sexta, excepcionalmente, eu vou começar a rezar às 14h15. Para as 2h34, a gente está no meio já da energia, recebendo a bênção do plano espiritual. E nós teremos um eclipse total da Lua, o que não é coincidência, é uma grande energia sincronizada por Deus e pelos mestres que vão trazer uma intervenção crística de uma aceleração positiva para longevidade, rejuvenescimento, cura da cabeça do ser humano, porque todos os nossos problemas estão na cabeça, né? Então, vamos lá, é às 15 horas, sexta-feira, dia 5 de maio, aqui no Instagram, no Face, Pax Carmen Balesteiro, ou no canal do YouTube, que é Fraternidade Pax Universal. Mas liga aí no Instagram e reza com a gente. E quem não puder rezar nessa hora, fica gravado, tanto que a entrevista com a Lê e todos os outros profissionais, fica gravado no nosso canal no YouTube, aqui no IGTV do Instagram, que assim vocês podem ouvir, compartilhar, porque graças a Deus nossos profissionais estão com a gente há muito tempo, são pessoas de uma ótima, excelente índole, integridade, conhecem muito, e estão com a gente não só nessa encarnação, mas há várias, né? E eu estou feliz porque nessa época de pandemia, nos últimos 3 anos, todos eles toparam compartilhar conhecimento para que a gente pudesse estar na mesma sintonia da espiritualidade e não dar chance para pensamentos nocivos entrarem, né? Então, quem quis e quem está querendo ainda, apesar de, graças a Deus, ter voltado uma série de trabalho, etc e tal, tá com a gente. E mesmo quem não vê ao vivo, vê depois. Então, é isso.
Mas o Vesac, anota no coração, é importantíssimo, não é mesmo, Alexandre? É sexta-feira, dia 5, 2h34 da tarde, a lua cheia. Lua cheia é lua de abundância, manifestação. Você olha para a lua, não é pedido para a lua, é pedido para Deus e para a tua alma, para que você consiga tudo que você quiser. E se quiser rezar comigo, vem aí às 2h15 da tarde, na sexta-feira, para a gente rezar junto. É isso. Isso aí, muito bom, né? E, nossa, o que você falou, Carmen, agora da Lua, tem tudo a ver também com a Wicca, tem tudo a ver com o 1º de maio, tem Sim. tudo a ver com o Samhain, porque uma das nossas principais divindades, né, wiccanas, ou uma das nossas principais divindades wiccans, né, é a tríplice deusa Lua. Então, Ah, é que É, lindo! é uma lua de 3 faces. Então nós temos uma face é a donzela, o centro é a mãe, que é a lua cheia, e a Tá. outra face é a anciã, que é a mulher sábia, né? A idosa Legal, sábia. legal. Então nós falamos que a donzela pedimos para que ela abra os caminhos, a donzela que é Sim. caçadora, que é aventureira, né? Que ela abra os caminhos. A mãe, que é a lua cheia, com seu ventre cheio por uma nova vida, que faça com que sempre nasçam, né? Como quando alguém dá à luz, sempre nasça uma vida com abundância para todos, material, abundância mental, Sim. emocional, espiritual. E a anciã é a representação da sabedoria. Então, respeitemos a anciã, respeitemos os anciões, porque eles têm muita sabedoria para aqueles que têm a humildade de saber ouvir. Então, tudo isso Claro, é o com Wicca, tudo certeza. isso faz parte. É isso aí. Muito bom. Que lindo. Eu quero dizer também que as nossas conferências de metafísica, desde 88, a primeira em 88 na USP, foi realizada em 1, 2 e 3 de maio, num festival de Vesac, quer dizer, então estamos na sintonia. Quero mandar um beijo para o Nelson Taruzzi, que mora agora em Santos, grande profissional, esteve com a gente na Pax durante muitos anos antes dele mudar para a praia, e ele sabe tudo sobre as artes marciais, energia aí do Oriente. Obrigada, Nelson, pela sintonia. Quando você quiser que eu te entreviste, me manda um e-mail, pax@pax.org.br, e a gente tá junto aí no ar, tá bom? Ale, 2 minutos e meio para você deixar a tua 2 mensagem. minutos e meio é ótimo, né? A mensagem é muito simples. Na noite de hoje, quem puder, pode ser até em pensamento, se não tiver fisicamente, pega uma vela laranja, que é a cor do Samhain. De um lado você escreve da base para o pavio, Samhain. Do outro lado você escreve honra aos antepassados ou honro os antepassados. Acende essa vela, dedica para os antepassados. Na hora do jantar, faz um silêncio em honra a eles. É uma maneira simples de você se conectar à energia do Samhain. É isso aí. Ah, vou fazer. Eu vou fazer com vela amarela, que eu não tenho laranja aqui em casa, mas eu tenho 2 velas de 7 dias, já estou pensando aqui, já vou lá no outro altar lá de cima da mãe Kuan-Yin, e vamos, que vai ser Oh, tudo de bom, né? Ale, uma ótima semana, até o nosso próximo encontro, gratidão. Então, feliz tudo aí para você, feliz festivais. E estou esperando as vamos. datas, hein, e as suas próximas atividades, Gratidão. tá bom? Obrigado. Gratidão, namastê, família Pax.